Pronto, gente. Então, a gente vai continuar nossa aula a partir de roteamento, tá? As videoaulas que eu passei já são conteúdo que a gente vai continuar a partir dali, tá bom? A única coisa que eu quero reforçar é que nessa atividade de roteamento, a gente tem sempre dois processos, né? Tem sempre não. A gente pode ter um roteamento dinâmico e um roteamento estático, né? Então, a primeira coisa, existe informação que toda máquina que está conectada na internet tem que ter, para que, quando o pacote chega na camada de rede, essa camada leia essa informação e saiba por qual linha de transmissão, por qual enlace conectada a essa máquina, esse pacote deve ser encaminhado, tá certo? Essa informação é a tabela de rotas, é o que a gente chama de tabela de rotas. Pensando na internet, que para a gente é muito mais prático, a gente sempre exemplificar com a internet, que é o que a gente usa de fato. Pensando na internet, é uma tabela de rotas, mas também na rede telefônica também vai ter uma tabela de rotas. Vai ser uma tabela de rotas que vai informar. Se você quer ir para tal destino, envie por tal enlace, por tal interface de rede. Se quer ir para esse outro, envie por essa interface, e assim sucessivamente. Nas nossas máquinas, que só tem uma interface de rede, é uma tabela trivial. Você tem que mandar, se não for para a rede local, manda por essa máquina para o roteador ao qual a nossa máquina está conectada. Quando chega num roteador, de fato, e um roteador mais simples que a gente pode imaginar, tem que ter pelo menos duas interfaces de rede para ele conectar duas redes distintas, tá certo? Esse roteador já vai ter mais linhas nessa tabela, porque ele tem mais opções de roteamento. Ele tem duas opções, não tem só uma, como nossa máquina. Mas essa tabela de rotas vai existir em todos os equipamentos que estiverem conectados na internet, tá certo? Primeira coisa que isso tem que ficar muito claro. Porque a decisão não é aleatória, a decisão é baseada em informação, e a informação é a tabela de rotas, tá bom? Segunda coisa, essa tabela de rotas, como é que essa informação é construída? Ela pode ser construída de duas formas, pode ser dinâmica e pode ser estática. Estática é o operador da rede chega na máquina, no roteador ou na máquina da gente local, e ele vai informar quais são as rotas que devem estar lá na tabela de rotas. Então, ele vai informar, se for para a rede tal, vá pela interface 0. Se for para a rede tal, vá pela interface 1. Se for pela rede tal, para a interface 3. Se não for para nenhuma dessas, vá por tal interface, que é a rota default. Então, existem comandos que um operador de rede pode usar para configurar, para criar ou para adicionar, ou para então, isso é o roteamento estático. Tem o roteamento que é dinâmico. No roteamento dinâmico, essa tabela de rotas, ela pode mudar de acordo com certos critérios. Então, por exemplo, se um roteador percebe que tem um dos enlaces dele que está congestionado, ele pode mudar essa tabela para usar menos essa interface de rede, tá? São algoritmos de roteamento que vão monitorar certos aspectos da rede. Os roteadores vão conversar entre si para trocar informações. Para trocar informações. E quando descobre, sei lá, que um enlace falhou, então já muda a tabela de rotas para evitar aquela rota. Tá? Então, é uma tabela que o operador humano ele não vai se envolver configurando essa tabela. Dinamicamente, essa tabela vai mudando e existem muitos algoritmos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, que modificam essa tabela dinamicamente. Então, existe esse processo de gerar essa informação, que é tão importante para o roteamento, e existe o processo de rotear em si, que é, chegou um pacote, eu olho o destino, leio essa tabela de rotas e vou transmitir esse pacote pela linha de transmissão que a tabela de rotas indica, tá certo? Então, existem essas duas facetas aí do roteamento. Quando a gente fala de roteamento estático, a gente não tem um algoritmo de roteamento atualizando essas tabelas de rotas, né? Tem um operador de rede que vai editar essa tabela de rotas, tá certo? Uma pessoa especializada, obviamente, que conhece muito bem a topologia da rede, e ele vai ser, essa pessoa vai ser capacitada
a modificar essas tabelas, tá certo? Entendido? Então, isso aqui foi da aula que a gente viu. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o roteamento dinâmico ou adaptativo, que é isso que eu falei para vocês. Então, imaginem, eu vou mostrar para vocês agora, isso aqui tem lá na internet, até tem um link nos slides, depois vocês podem ver. Vocês já ouviram falar que a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, ela oferece uma rede, um backbone completo que interliga todas as instituições de ensino do Brasil, instituições de pesquisa, né? São vários órgãos que estão conectados via essa rede, tá certo? Então, isso aqui é o backbone dessa rede, não está dando para vocês verem muito bem, mas é o backbone dessa rede que a RNP oferece, e nós, na UFPB, estamos conectados a essa rede, tá certo? A gente está conectado, ó, aqui está Campina Grande, o roteador do ponto de presença de Campina Grande, que é onde eu trabalhei. Aqui, esse ponto de presença de Campina Grande está conectado à Bahia, está conectado ao Rio Grande do Norte, e está conectado a João Pessoa e a Recife, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Ixi, não vai lá, não. Ó, que é o de Campina, ó, João Pessoa, o roteador de João Pessoa, desse roteador, porque aqui não vai aparecer, porque já é interno nosso da UFPB, mas desse roteador deve ter um enlace até Rio Tinto, Mamanguape, certo? Que é o nosso campus, tá bom? Ele também está conectado a Pernambuco, tá vendo? Então, percebam, um roteador desse aqui, como esse de Campina Grande, ele vai ter quantos enlaces de transmissão? Né, para cá, para Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, é. Um para o Rio Grande do Norte, um para Bahia, 2, um para João Pessoa, 3, um para Pernambuco, 4, e ainda tem outro aqui que é para uma rede interna, né? Porque além desses aqui que a gente está vendo aqui, ele está conectando a UEPB, que é a Universidade Estadual, Parque Tecnológico, tem várias outras instituições que também estão conectadas ali, tá certo? Então, esse roteador tem pelo menos 6 interfaces de rede, né? Ele interliga pelo menos 6 redes distintas, tá certo? Então, a tabela de rotas dele vai ser muito mais complexa, né, de manter do que a tabela de rotas do meu computador, que só tem uma interface de rede, tá certo? Para esse tipo de roteador, olha o da Bahia, a quantidade de ligações que tem, né? Cadê o de São Paulo? Era isso que eu ia mostrar. Olha o de São Paulo. São Paulo está ligado a várias redes aqui de São Paulo, ao Rio Grande do Sul, a vários outros estados, né? Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Ceará, enfim, tem um monte de conexão aqui em São Paulo. Então, um roteador como esse, Miami, então um roteador como esse, por exemplo, a tabela de rotas dele vai ser muito maior, tá? Porque imagine quando chega um pacote lá, as opções de envio desse pacote são muito mais opções, porque ele tem dezenas de interfaces de rede conectadas a dezenas de redes diferentes, tá certo? Para esses roteadores de backbone, né, esses que eu estou mostrando todos aqui para vocês, para eles faz sentido que a tabela de rotas seja determinada automaticamente por um algoritmo, concorda? Porque para um operador humano ficar lá olhando o tempo todo isso, a chance de causar um erro é maior, tá? E existem algoritmos de roteamento bem conhecidos que podem rodar nesses roteadores, tá bom? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Oi, pode falar, Luiz. Deixa eu ler aqui. O tamanho da tabela de rotas influencia no tempo de transferência de dados? Não influencia. Essa leitura para a máquina é algo muito rápido, tá certo? O que vai influenciar é a corretura da tabela. Então, se ela estiver correta, vai chegar. Se tiver algum erro nela, pode ser que esse pacote nunca chegue no destino, tá bom? Então, esses
Para esse tipo de equipamento, né, que conecta dezenas de redes, muitas redes, né, esses roteadores de nível, roteador de nível 1, que faz parte do backbone mesmo, roteadores que fazem parte de um backbone maior, para eles faz sentido que essa tabela de rotas não fique na mão de um ser humano, tá certo? Até porque o ser humano, ele tem um tempo maior para reagir do que um algoritmo automático do computador, tá bom? Então, todo algoritmo adaptativo, como é que ele vai funcionar? A gente não vai estudar esses algoritmos, não. Vocês não, alguns de vocês pagam estrutura de dados 2. Alguém já pagou a estrutura de dados 2 aqui? Quem já pagou Acho que estrutura? alguns estão pagando agora. Está pagando agora alguns? Pronto. É com Wagner, né? Isso, é com Wagner. Pronto. Provavelmente, tá? Eu acho que isso faz parte da ementa. Vocês vão ver uns algoritmos de encontrar o menor caminho em um grafo. Então, tem o algoritmo de Dijkstra, que ele usa o método guloso para achar o menor caminho em um grafo. Tem o algoritmo Bellman-Fall, que usa programação dinâmica, né, para encontrar o menor caminho. Pronto. Esses algoritmos são os algoritmos de roteamento que a gente usa aqui, dinâmicos, tá bom? Esses algoritmos rodam nesses roteadores para encontrar. Então, nesse roteador de São Paulo aqui, se ele estiver usando algum algoritmo de roteamento dinâmico, tá certo? Então, ele vai conversar com todos os roteadores vizinhos dele, vai mandar a informação que ele conhece, que, por exemplo, esse roteador pode mandar um pacote de eco para esse, um ping, e descobrir qual é o tempo que leva, por exemplo, para ele chegar até aqui. Certo? Ele manda um ping, você já viu, né? Um ping na rede, que você manda um pacotinho e recebe a resposta, que não tem processamento nenhum. É só para a gente ver qual é a latência entre a máquina origem do ping e a máquina destino do ping, né? Tem ping, tem trace routes, isso tudo faz parte de um protocolo de camada de rede, que eu não sei se vai dar tempo de falar, mas esses roteadores existem ferramentas que os roteadores podem usar para se comunicar com os outros, né? Esses protocolos de roteamento adaptativos são protocolos, então eles definem a forma como os roteadores vão conversar. Mas em todos eles, os roteadores têm que trocar informação. Então, por exemplo, é muito comum que um roteador conheça informação sobre ou o tempo de chegar em todos os roteadores vizinhos dele, né, imediatamente vizinhos, né, então aqui em São Paulo seria o roteador que está nessa borda, dessa rede, dessa, todos esses são vizinhos dele. Então, ele poderia informar para os vizinhos, por exemplo, ele pode informar para o roteador que está em Miami que ele consegue chegar no Rio Grande do Norte e que, sei lá, a distância até Rio Grande do Norte sair teria que ser uma informação extra que o protocolo iria receber, e pode existir protocolo que usa isso, tá? Mas, por exemplo, ele pode dizer que ele chega em tantos milissegundos no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, certo? Então, esse roteador de São Paulo pode mandar um pacote de controle para o de Miami, dizendo, olha, eu chego na rede X, que é a rede do Rio Grande do Sul, em tantos milissegundos, certo? E aí, esse roteador de Miami já vai saber. Se eu quiser mandar alguma coisa para Rio X, eu posso mandar por esse enlace aqui, porque ele chega em tantos segundos. Porque ele chega em tantos segundos, certo? Então, eles vão trocando comunicação. Eles vão trocando pacotes com informações entre para que todos os roteadores tenham uma noção de onde é que cada um consegue chegar e a qual custo, certo? Aí, que custo é esse? Depende do algoritmo que a gente está usando e da configuração dele. Então, por exemplo, quando vocês estudaram o algoritmo, tanto o de Dijkstra quanto o Bellman-Fall, que é menor caminho, né, num grafo, vocês concordam que isso aqui é um grafo, né? Certo? Então, esse custo dos enlaces que a gente usa ali pode ser qualquer critério que eu queira. Pode ser o tempo de envio, né? Pode ser alguma métrica que indique congestionamento, e aí eu quero prezar pelo que tem menos, que está com menos uso.
pode ser distância física, tá? Então, assim, o critério que vai usar depende do que o algoritmo foi configurado para usar, tá certo? É muito comum essa questão da latência, porque mesmo que eu vá percorrer uma distância física maior, se for mais rápido e por aquele caminho, é melhor, tá? Então, é muito mais comum, tá certo? E aí, nesses algoritmos de roteamento adaptativos, são protocolos, né? Então, tem o protocolo OSPF, tem o RIP, só me vem mais esse. OSPF, por exemplo, a gente vai até ver um exemplinho que tem no livro já já, mas ele vai usar o Dijkstra, ele tem uma forma dos roteadores se comunicarem, né? O protocolo define como é essa comunicação, que troca de mensagens é essa, o que é que tem que ir no pacote, quem é que tem que receber esses pacotes com informações. E aí, depois que esse grafo está mais ou menos montado em cada roteador, ele usa o Dijkstra para estabelecer os menores caminhos e assim montar a tabela de rotas. Esses algoritmos adaptativos são bacanas, porque se, por exemplo, vamos supor que esse enlace aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro falhou, tá certo? Ou ele está muito congestionado. Quando ele está muito congestionado, vai ficar vermelhinho. Ó, carga de tráfego, tá vendo? Tudo verdinho significa que está usando um pouco mais, está usando até, sei lá, 60% da capacidade daqueles enlaces, certo? Entre 60 e, sei lá, aqui uns 85, 90, já fica amarelinho, porque já tem que prestar um pouco mais de atenção, a carga está alta, né? A chance de ter congestionamento está crescendo. E vermelho é já uma iminência de congestionamento, tá certo? Já já a gente vai falar mais sobre congestionamento. Mas imagine que esse roteador aqui, que esse enlace aqui começou a ficar vermelho. A principal consequência para os usuários da rede de um enlace congestionado é a lentidão, tá certo? Todos nós já sentimos isso, né? Então, se esse enlace está congestionado, esses roteadores, eles podem perceber isso, né, através desse protocolo de roteamento. Se usar, por exemplo, alguma métrica que verifica esse congestionamento, ou uma métrica de latência, né, do tempo de envio, algo assim, ele vai perceber que enviar por aqui ficou muito mais lento. E aí, à medida que esses roteadores vão conversando, esse aqui, quando aumenta esse tempo para enviar até o Rio de Janeiro, talvez ele mude a tabela de rotas dele para quando for uma mensagem que tenha que vir aqui para alguma dessas redes às quais o Rio de Janeiro está conectado, em vez de vir direto para o Rio, pode vir aqui por Minas Gerais e depois Minas para o Rio, que isso vai ser mais rápido do que enviar por esse enlace congestionado. E aí, se a gente tem um algoritmo adaptativo rodando, depois de algum tempo, né, existe um tempo para esse algoritmo perceber e convergir para todas as tabelas de rotas começarem a evitar esse enlace congestionado, mas eles vão, em algum momento, convergir para isso, e aí, sem a ajuda de um operador humano, ele já começa a evitar aquela rota que não está bacana, certo? Então, esses algoritmos, porque as tabelas de rotas vão ser modificadas, então, quando todas as rotas que vinham para essa rede, para essa, talvez até para essa do Espírito Santo, por aqui, vão ser modificadas para, em vez de vir por aqui, vir agora por aqui, por Minas Gerais, vir por esse enlace aqui de saída, em vez de vir por esse, tá certo? E aí a tabela de rotas foi modificada, quando chegar a hora de encaminhar um pacote, vai olhar essa tabela modificada e já vai mandar por outra rota, desviando daquela rota problemática. Tá certo? Então, os algoritmos adaptativos, eles são feitos para ajudar nessa dinâmica da rede, onde vão ocorrer falhas, vai ocorrer congestionamento, vai ocorrer parada programada de roteador para atualizações, tá certo? Então, quando tem esses algoritmos adaptativos, que as tabelas de rotas são adaptadas ao estado em que a rede está agora, o operador de rede não precisa ficar mexendo nas tabelas de rotas para poder
modificar as rotas quando o estado da rede muda. Entendido isso? Do que é um algoritmo de roteamento adaptativo? O algoritmo de roteamento adaptativo, ele não vai rotear nada, ele vai manter as tabelas de rotas dinamicamente atualizadas, tá certo? Para que quando o mecanismo de encaminhamento rodar, ele vai ler tabelas que estão sempre atualizadas e estão sempre tentando evitar caminhos que estão problemáticos. Beleza? Aí, esses algoritmos todos, né, que como eu falei para vocês, todos eles têm que definir um protocolo, tá? De como é que vai funcionar isso. E aí, nesse protocolo, define-se com quem é que cada roteador daquele vai rodar agentes, né, que vão se comunicar entre eles por esse protocolo, seguindo esse protocolo de comunicação, que vai dizer as regras de como é que eles têm que se comunicar, como é o formato do pacote que troca, de quanto em quanto tempo vai trocar mensagem, para quem envia essas mensagens, tá certo? Então, para quem cada roteador manda o que ele descobriu sobre a rede, que cada roteador tem que descobrir sobre a rede até seus vizinhos que estão diretamente conectados a ele, tá? E aí, ele manda essa informação que ele descobriu em que formato e para quem? Só para os vizinhos? Ou quando os vizinhos receberem, também propagam para os outros, para que toda a rede receba? Tá? Então, isso é uma decisão de quem desenvolve esse tipo de algoritmo. Cada algoritmo vai funcionar diferente. De quanto em quanto tempo essa informação é trocada? Eu envio só, eu roteador, tá? Fico monitorando periodicamente como é que está a situação até meus vizinhos, para descobrir rapidamente alguma coisa, e só envio quando houver mudança, ou de tempos em tempos eu envio tudo que eu sei. Então, também é isso que é definido nesse protocolo, que vai mudar de um protocolo para o outro, tá certo? Qual é a métrica que a gente vai combinar, que a gente vai usar? Vai ser tempo de envio? Vai ser alguma métrica de carga na rede, de tráfego? Vai ser distância física? Enfim, tem que se combinar também essa métrica. Então, esse protocolo, um protocolo de roteamento dinâmico vai definir todas essas coisas para que os roteadores, cada um tenha um componentezinho, um processo desse protocolo rodando e possa se comunicar uns com os outros para que eles possam ajustar as tabelas de rotas dinamicamente desses roteadores que estão fazendo parte desse sistema onde roda esse algoritmo de roteamento dinâmico, tá certo? É como se fosse um sistema multiagente em que todo mundo está se comunicando através desse protocolo com o objetivo final de manter as melhores tabelas de rotas, com as melhores rotas para todos esses roteadores que participam aí desse processo, tá certo? Então, aí no livro tem vários algoritmos de roteamento. Eu não quero que a gente estude esses algoritmos, vocês vão estudar eles lá em estrutura 2, tá bom? Estrutura de dados 2. Eu só vou aqui pincelar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, tem o roteamento pelo caminho mais curto, que ele é basicamente usar aquele algoritmo do Dijkstra, rodando em todos os roteadores, eles vão ter agora que conhecer o grafo da rede e usar o protocolo de roteamento dinâmico para gerar as tabelas de rotas, ele estabelece os menores caminhos entre todas as origens e todos os destinos para poder manter essa tabela, certo? Usando Dijkstra. Beleza? Aí tem um exemplo no livro, quem tiver interesse pode ler para entender e tal, mas não é algo que eu acho que é importante agora nesse momento do nosso curso. Acho que é importante entender o que é um algoritmo de roteamento dinâmico, tá? Que eles usam algoritmos complexos para encontrar o menor caminho, tá? Com o objetivo de manter as tabelas de rotas atualizadas, tá certo? Aí vocês vão ver que tem o roteamento por vetor distância, tá? Esse aqui acho que é o do RIP, RIP. RIP é um protocolo de roteamento até bem conhecido, tá? Então, esse vetor distância usa o algoritmo de Bellman-Ford para poder trocar informações. Ele é um protocolo, os roteadores trocam informações entre si, e no final, o algoritmo que é usado para encontrar o caminho mais curto entre todas as origens e todos os destinos é o de Bellman-Ford, tá?
Então, no livro também vai ter o exemplo, né, com base assim, nesse roteador J, ele vai receber o estado de todos os roteadores vizinhos. Quem são os vizinhos? I, A, K e H. Então, A vai dizer, eu chego em A em tempo zero, eu chego em B em tempo 12, eu chego em C em tempo não sei qual. Aí ele manda esse vetor de estado de enlace para todos os vizinhos de A. A mandou para B, mandou para J, manda para E. Quando J recebe de A, recebe de I, de H e de K. E aí ele vai usar o algoritmo lá do Bellman-Ford para estabelecer quais são as linhas que ele vai mandar, né? Olhando assim, é bem fácil de fazer. Escrever é que é mais difícil, o algoritmo, né? Mas ele vai olhar. Para chegar em A, é melhor mandar para A, para I, para H ou para K? Ah, é melhor mandar para A. Então, ele vai estar na tabela de rotas dele, que ele chega em A com custo 8, porque ele sabe que existe um custo 8 aqui para chegar em A. Seja tempo de resposta, seja alguma métrica de congestionamento, tá certo? Aí, para chegar em B, a mesma coisa. A me falou que chega em B em tempo 12, e em 36, H em 31, K em 28, então eu vou por A. E aí ele vai montando a tabela de rotas dele de acordo com as informações que ele recebe do vizinho. Esse vizinho montou essa tabela dele com base nas informações que também recebeu dos vizinhos, né? E assim sucessivamente, tá? E aí, em algum momento, todo mundo vai convergir para a melhor tabela de rotas, tá? Esse foi um algoritmo usado também. Esse era o RIP, né, que a gente falou. E esse último que o livro também traz. O livro traz vários outros, tá? Eu estou aqui só pincelando algumas coisas, só para não ficar uma coisa tão abstrata, mas eu não quero que ninguém vá ler o algoritmo. Mas você que queira, que goste desse negócio, aí faz, porque é legal mesmo. E tem lá roteamento também por estado de enlace. O roteamento por estado de enlace é o mais usado atualmente, porque ele é desse protocolo SPF, de roteamento dinâmico. E o ASPF é muito usado nos grandes backbones, tá certo? Então, eles têm que descobrir quem são os vizinhos, aprender os endereços de rede dele, medir a distância, o custo até cada um dos vizinhos, criar pacotes que vão informar a distância que eles aprenderam. Então, eles aprendem quem são os vizinhos, descobrem qual é o custo de chegar nos seus vizinhos, né, nos roteadores diretamente conectados, e depois eles espalham essa notícia para todo mundo, tá certo? Então, por exemplo, aí o A, ele descobriu que tem B de vizinho e que tem E de vizinho. E que chega em B com custo 4, chega em E com custo 5, então ele pega essa notícia aqui que ele conheceu e manda para todo mundo. E todos os roteadores vão fazer isso e mandar para todo mundo. E aí, com isso, todos os roteadores vão ter uma noção de como é que está a rede. Vão montar um grafo dessa rede e vão usar Dastra para descobrir qual é o melhor caminho nessa rede. Tá? É basicamente isso, que entre cada origem e cada destino dessa rede para poder montar as tabelas de rotas deles. Tá certo? Então, esses algoritmos de roteamento dinâmico, eles sempre vão definir como é que é a comunicação entre os roteadores, que tipo de informação eles trocam, quando essas informações são trocadas, para que eles comecem a obter informação sobre a rede, e depois, dado que eles têm essas informações, que algoritmo eles vão usar para encontrar o menor caminho entre as várias origens e os vários destinos dessa rede, tá certo? Então, é basicamente isso, essa parte de roteamento dinâmico. Vocês querem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Ou eu posso prosseguir? Todo mundo em silêncio? Posso prosseguir, então, né? Pronto. Então, assim, essa parte de roteamento é uma parte muito importante, porque é uma das principais responsabilidades da camada de rede, tá certo? Aí, a gente vai entrar agora em um assunto que é de controle de tráfego, tá? Então, quando eu falei para vocês dessa rede aqui, da RNP,
aí a gente está vendo tudo verdinho, né? Se a gente fosse operador da RNP, de rede da RNP, a gente ia ter isso aqui tudo decorado. A gente ia ter tudo memorizado. O tráfego entre São Paulo e Rio geralmente é de tal formato. Ele cresce e diminui em tais horas do dia. Então, a gente começa a entender sobre essa rede, a gente conhece a topologia dessa rede, a gente entende como é que essa rede é usada em termos de uso, assim, né, de envio, de transmissão de pacotes. E numa rede de computadores, que a gente vai se deter a ela agora, um pouco mais, nessa rede de computadores, pode haver congestionamento, tá? O congestionamento numa rede, ele é muito parecido com o congestionamento de tráfego de trânsito, tá? Com a diferença de que quando a gente está numa rede dessa, né, os pacotes que trafegam, né, os enlaces de transmissão seriam as ruas, os pacotes que trafegam seriam os carros, e os roteadores seriam os cruzamentos, né, digamos assim. A diferença é que no congestionamento normal, a gente não pode descartar carros. E aqui na rede, a gente pode descartar pacotes, tá certo? Que é uma das ferramentas usadas para lidar com congestionamento, é jogar fora o excesso, tá certo? Claro, de uma forma inteligente, né? Também não é assim, vou descartar de qualquer forma. Mas, quando um enlace desse começa a ficar amarelo, começa a ficar vermelho, que é sinal que o uso dele está chegando na capacidade, tá bom? Esses enlaces de transmissão, em geral, são enlaces contratados de operadoras de telecomunicações, tá? Então, quando eu contrato um enlace, eu digo, no contrato desse enlace vai ter qual é a capacidade desse enlace, certo? Quando a gente tem uma rede local, os enlaces têm capacidade, né? A gente tem rede gigabit Ethernet, de 100 megabits Ethernet, né? A gente tem as capacidades que a gente consegue transmitir naquele enlace. E quando a gente tem esses enlaces de longa distância, que a gente contrata de uma empresa de telecomunicações, a gente assina um contrato de nível de serviço, que é um SLA, e nesse SLA, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, vai dizer qual é a capacidade daquele enlace, tá certo? Os enlaces não têm capacidade infinita. Ou eu não posso usar, é uma fibra ótica que tem da UFCG até o UFPB. Sim, mas é uma fibra ótica que, na verdade, ela vai da UFCG até a empresa de telecomunicações contratada, dessa empresa vai para a UFPB, né? Mas esses enlaces, eles não são todos dedicados só para essa comunicação. Esse enlace, parte desse enlace, ele vai ser, na verdade, compartilhado com outros clientes dessa empresa de telecomunicações, certo? E quando eu contrato, eu digo, eu quero a capacidade X. E aí, essa empresa tem a obrigação de me oferecer, se eu quiser usar até essa capacidade, eu tenho que conseguir usar. É um contrato e eu pago por isso, e caro, certo? Então, quando eu chego perto dessa capacidade contratada, eu estou começando a entrar num momento de congestionamento, tá certo? De congestionamento do tráfego, aumenta o tráfego, e aí acho que vocês não pagaram a avaliação de desempenho também não, né? Aumenta o tráfego, quando aumenta esse tráfego, o desempenho começa a cair. Porque agora, com esse tráfego tão grande, o que é que acontece quando um pacote chega num roteador desse? Quando um pacote chega num roteador desse, tem que ter um processo que vai receber esse pacote, abrir esse pacote e processar. Processar é o quê? Ver qual é o destino, né? Ler a tabela de rotas para descobrir por qual linha de transmissão vai mandar, tá certo? Para poder enfileirar esse envio nessa linha de transmissão. Se a gente está numa situação sem congestionamento, isso é muito rápido e não tem filas, né? Como um, um supermercado, quando a gente vai pagar. Quando tem pouca gente usando, às vezes tem caixa vazio lá, que eu chego e já vou direto ser atendido. Às vezes eu preciso ficar numa fila, tá certo? Então, quanto maior essa fila, maior é o tempo
que esse pacote, né, voltando para a rede, maior o tempo que esse pacote vai permanecer ali naquele roteador e maior vai ser o tempo que vai levar para esse pacote chegar no destino dele, tá? Então, a gente já vai vendo que é uma lentidão. Essas filas, pensando no supermercado, o limite é o quê? Enquanto couber gente ali, a fila cresce, né? Num computador vão existir buffers onde essas requisições vão ficar enfileiradas para serem processadas. E esses buffers têm um tamanho fixo, né? Não é infinito. Eu não tenho memória infinita para guardar isso. Então, pode chegar uma situação que está tão grande o congestionamento ali dentro daquele roteador, que chega um novo pacote, não tem mais espaço em memória nem para enfileirar esse pacote, ele vai ter que ser descartado, certo? Então, quando o congestionamento ocorre, alguma coisa tem que ser feita. A camada de rede, que é essa que a gente está estudando, ela ajuda nisso, mas é um trabalho em conjunto com a camada de transporte, que é a que a gente vai estudar a seguir, tá certo? Porque lembra que tem as camadas, que a camada de transporte usa serviço da camada de rede, né? Então, essas duas camadas, elas se preocupam com essa questão do congestionamento, tentando, de preferência, evitar, né? Mas, dado que o congestionamento comece, tentar lidar da melhor forma com aquela situação de congestionamento, tá certo? Então, quando a gente tem equipamentos, isso que a gente já falou, equipamentos de rede, linhas de transmissão têm limites, né, para essa taxa de envio de dados, né? Esse limite, tanto é um limite físico de quanta memória ele tem para guardar os pacotes que chegaram e não foram processados, como um limite de processamento mesmo, né? Todo roteador é como um computador, só que ele é um computador de propósito específico, que é receber, interconectar redes, né? Receber pacotes e distribuir nas linhas de transmissão adequadas. Então, vai existir um limite para quantos pacotes esse roteador consegue processar e rotear, tá? E aí, quando chega uma situação em que essa capacidade desse roteador de processamento e de envio desse roteador está chegando no limite dele, então, os pacotes que vão chegando começam a enfileirar ali naquele roteador, certo? Então, em vez de o pacote chegar e já imediatamente ser servido e ser retransmitido em alguma linha de transmissão, não. Ele vai ficar lá esperando para que chegue a vez dele ser processado, depois ele pode enfileirar na linha de transmissão de saída. Então, tudo isso é um tempo que vai ser levado e isso vai ser refletido em lentidão para os usuários da rede, tá? Que estão usando aquela rede, tá? Então, quando a gente tem um colapso de congestionamento, né, naquela rede que a gente estava vendo, seria já do amarelo para o vermelho, a gente começa a ter essas filas, começa a ter os atrasos, tá certo? E aí, o que é que acontece para muitas aplicações? Porque lembra, não vou voltar não, porque são muitos slides atrás, mas lembra daquela figurinha que a gente tinha, vou voltar, é melhor. Essa figurinha aqui, ó. A gente está falando da camada de rede e que essa camada é a responsável por rotear os pacotes pelo backbone da rede até chegar no destino, mas o objetivo final, é que duas aplicações conversem, né? Uma aplicação, sei lá, uma aplicação cliente que está aqui nessa máquina, converse com uma aplicação, um servidor que está aqui nessa máquina. O objetivo final é esse, desses processos que estão lá em cima conversarem entre si, tá certo? Então, quando essa camada de rede é usada aqui para rotear até chegar aqui, esses clientes finais aqui, eles vão começar a sentir a lentidão, né? Eles vai perceber, né? Então, por exemplo, se o cliente mandou, vamos supor, vamos pensar, gente, usando o browser, estou lá tentando visitar uma página da internet, estou um site. Aí
dei Enter. Nisso, eu ativei o processo lá do browser, que é o cliente HTTP, né? Eles vão conversar HTTP, é o cliente HTTP que vai querer conversar com o servidor HTTP que responde a esse site, né? Aí, ficou lá carregando e não aparece nada para mim. O que é que a gente vai fazer, geralmente? Vai tentar de novo, né? Os próprios componentes aqui de camada de aplicação, de camada TCP, tem timeouts que se a resposta não chega de volta, porque assim, na internet, a internet opera pela lei do melhor esforço. Ele não, nada é garantido. A camada IP da internet, ela diz assim, eu vou fazer o melhor que eu puder para entregar esse pacote lá no destino. O melhor que eu puder. Mas é o melhor que pode. Não é garantido que vai chegar lá, certo? Então, é muito comum que os protocolos de camadas superiores tenham timeouts, né? Por quê? Eu vou colocar um timeout aqui, que é um tempo já bem exagerado, que se não chegar uma resposta, eu vou considerar que não deu certo. Aí, se esse timeout tocar, o que é que eu vou fazer? Eu sou o TCP ou HTTP. Eu vou reenviar a mesma mensagem, concorda? Aí imagine agora, estou numa rede já congestionada. E aí esses danados ficam reenviando, retransmitindo o mesmo pacote porque não chegou a resposta. O que é que isso vai causar? Mais congestionamento, né? Porque eu estou enviando duplamente pacotes, estou enviando pacote 3 vezes, 2 vezes, porque eu acho que não chegou, aí eu fico reenviando. Então, quando a gente está num colapso de congestionamento, o próprio congestionamento, né? A gente está numa situação muito ruim, e aí os protocolos de nível superior começam a retransmitir mensagem, porque os timeouts vão ser acionados, eles acham que a mensagem não foi entregue, e aí eles começam a enviar de novo a mesma mensagem, ou seja, a gente está aumentando ainda mais a carga da rede, e com carga que não é útil, porque aquele pacote já estava ali, né? E aí eu envio o mesmo pacote de novo, tá certo? Então, vai piorando, né? As coisas vão piorando, tá certo? E pacotes duplicados, pacotes triplicados na rede, isso é desperdício, né? Quando a gente fala de software básico, SO, redes e outros, a gente não quer desperdício, a gente quer muito desempenho e a gente quer muita eficiência no uso dos recursos, porque os recursos são limitados e os recursos são caros, tá? Então, isso não é bacana, tá? Então, existem várias formas, né, de lidar com esse momento de congestionamento, e a camada de redes, ela se envolve nessas várias formas, em alguns aspectos, e é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá certo? Só para a gente deixar claro aqui a diferença entre controlar o tráfego, o congestionamento e controlar o fluxo, porque essas coisas estão muito entrelaçadas. Eu vou voltar de novo para essa figura. Pronto. Imagine de novo que a gente tem esse processo aqui, cliente, e esse processo servidor aqui, nessas máquinas de origem e de destino, certo? Vamos supor que essa máquina cliente aqui é uma máquina bem fraquinha de processamento, tá certo? E que eu estou, na verdade, rodando uma aplicação aqui, que eu preciso de interação entre esse cliente e esse servidor aqui. Então, pode ser, dependendo da interação, as velocidades de processamento e de recebimento e de transmissão de dados desse host 1 aqui e desse host 2 aqui, pode ser muito diferente. Eu posso estar falando de um tablet bem pebinha, de 10 anos atrás, e um super servidor aqui, topado de memória, de rede de alta velocidade, certo? Posso estar falando de clientes e de máquinas que se comunicam, que têm velocidades totalmente diferentes de processamento e de transmissão de dados, tá?
Quando isso acontece, eu posso começar a afogar alguém. A parte mais rápida dessa comunicação pode começar a afogar alguém de requisições ou de muitos dados que esse alguém não consegue processar. No caso, o tablet, né, do exemplo que eu estou dando. Então, se ou o cliente ou o servidor, alguma parte dessa comunicação é uma máquina que tem muito menos poder computacional e tem muito menos poder de transmissão de rede do que a outra, então é preciso haver uma sincronização aqui, porque não adianta um ficar enviando 1 milhão de coisas se aqui na outra está enfileirando, porque nessa máquina o processo da aplicação ele não consegue ir rápido o suficiente. Eu estou falando no nível de aplicação aqui, que está se comunicando, né? Essas duas aplicações, numa máquina origem e numa máquina destino, que estão se comunicando. Então, é preciso haver uma sincronização aqui de alguma forma, e, em geral, esses protocolos de mais alto nível, eles têm uns artifícios que usa para avisar um processo muito mais rápido que o outro processo que está conversando com ele não está dando conta, para ele ir mais devagar, certo? Isso é controle de fluxo, é um problema de sincronização. Mas tem outro problema, que é do congestionamento, que é o que a gente está falando, que é quando essa rede aqui, que ela também tem uma capacidade de processamento, de transmissão, essa rede aqui, ela não está dando conta da quantidade de pacotes que está passando por ela para processar e para enviar, entendem? Aí isso é controle de tráfego, certo? Então, existem essas duas características diferentes, que as duas, né, precisam ser tratadas, e a camada de rede, ela se envolve mais nessa parte de tratar do congestionamento de tráfego aqui na rede, tá? Mas ela pode usar artifícios para essas camadas de cima detectarem isso e começar a ir mais lento, o que ajuda no congestionamento, tá certo? Então, o que é que a gente pode fazer no momento desse de congestionamento? Se a gente pensar bem rápido, tem duas coisas que podem ser feitas. Uma é diminuir a carga, tá? Então, nisso, essas camadas superiores, né? Se essas camadas superiores começarem a perceber, por exemplo, que tem muitos pacotes que estão sendo perdidos, ou se começar a chegar outros tipos de sinais de que tem um congestionamento, esses processos que estão gerando esses pacotes, eles podem reduzir a taxa de geração de dados aí para poder dar uma acalmada, certo? E isso é uma coisa que é feita, tá? E a outra coisa, aumentar a capacidade dos recursos, tá? Então, sobre aumentar a capacidade dos recursos, tem coisas que podem ser rapidamente feitas. Então, por exemplo, deixa eu voltar para essa outra. Eita, ficou amarelo agora. E aí, tá amarelo. Ó, São Paulo para Brasília, do roteador de São Paulo, até chegar em algum ponto lá em São Paulo mesmo, da operadora que eles estão contratando, ó, tá congestionado aqui. Aí, por exemplo, significa que é um tráfego muito grande que não vai para Brasília, porque esse enlace aqui é de 15 GB. Esse aqui é de 5 GB e esse não está congestionado, né? É coisa que está sendo enviado de São Paulo para a operadora, para ir para a internet, para ir para o mundo, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos supor que isso aqui começou a ficar vermelho. Nesse caso aqui, a gente não vai ter muito o que fazer, não. Só se tivesse todos aqui vermelhos. Se tivesse bem vermelho aqui. Aí, daqui de São Paulo para Brasília. Aí, o que podia ser feito era: será que existe? Agora eu sou o operador da rede que trabalha aqui no POP de São Paulo, ponto de presença de São Paulo, certo? Aí, se eu sou esse operador de rede que trabalha aqui, eu posso conhecer uma rota backup que existe entre São Paulo e o Distrito Federal, ou entre São Paulo e algum outro lugar, que geralmente eu só uso essa rota em condições
quando é realmente necessário. Aí eu ativo essa rota. Sei lá, tô chutando aqui. Eu ativo essa rota. Não sei se existe essa rota, não, tá? Então, eu, operador de rede, posso, ao perceber isso, ativar essa rota. Vamos supor que é uma rota muito mais cara, então eu não quero usar toda hora, porque eu vou pagar por uso. E aí eu posso temporariamente ativar essas rotas e esses roteadores de backup, que eu só uso como backup, para quando a minha rede padrão, que eu uso normalmente, está com algum problema, tá certo? Aí isso é uma operação manual, o operador da rede tem que resolver, tá? Então, tem algumas ações pontuais que os operadores de rede podem fazer para resolver a situação, tá bom? Se, por exemplo, o operador da rede percebe que esse congestionamento é causado por uma máquina que está maluca, transmitindo coisa pela rede sem parar. Ele pode perceber isso pelo monitoramento da rede, e aí ele pode, temporariamente, desativar o enlace que chega nessa máquina. Tá? Então, são ações pontuais que os operadores de rede, quando eles enxergam que tem uma situação anormal, que eles podem realizar, tá certo? A outra coisa que ajuda muito são aqueles protocolos de roteamento dinâmicos, quando eles usam alguma métrica, como, por exemplo, a latência, né? O tempo que leva até chegar ao vizinho. Porque quando o congestionamento começa, esse tempo começa a aumentar. E aí, se não for algo de toda a rede, né? Se for um congestionamento generalizado, tá tudo vermelho aqui, ferrou, não vai ter muito o que fazer. Mas, quando é só alguns enlaces que estão congestionados, aí algumas atitudes do operador de rede podem trazer algum benefício, tá certo? Algumas mudanças. E também os algoritmos de roteamento dinâmico podem perceber aqueles enlaces congestionados e começar a encontrar rotas alternativas que sejam mais rápidas, que evitem aquele caminho que está congestionado, tá? Beleza? Vocês estão tão quietinhos. Então, porque eu voltei para cá, eu devia ter ido para cá de novo. Olha só, eu vou diminuir aqui de novo, para a gente ter essa noção. Então, aqui, por exemplo. Você lê se tu escrevi e Então, minha depois filha, pode estou dando aula. Tá. Acabei não, minha filha. Então, olhando aqui, né? Tá aqui o roteador de Campina Grande, o roteador em João Pessoa, o roteador em Recife, Maceió, Rio Grande do Norte, Ceará. Né? Tá aqui o backbone dessa rede que a gente usa, certo? Esse roteador aqui de São Paulo, ele está conectado a muitas redes, né? Vamos pensar que nesse backbone tem alguns lugares que estão ligados a Miami, tá? Existe lá em Miami também roteadores dessa rede. Então, olha, Rio Grande do Sul está ligado, ó. São Paulo está ligado. Quem mais está ligado? Aqui, ó, Ceará está ligado. Só tem esses 3 pontos que estão ligados, certo? Vamos supor só. Não é algo que eu saiba que acontece, não, tá? Sim, e eu vou chegar na internet por outros roteadores que não fazem parte desse backbone, que são de outros backbones que vão ser usados, tá certo? Mas assim, vamos supor que existe um tráfego muito grande de várias origens até Miami, tá? Se existe um tráfego muito grande de Miami para várias origens aqui, então significa que esse caminho aqui, passando por esse roteador do Ceará,
esse caminho passando pelo roteador de São Paulo e esse passando pelo roteador do Rio Grande do Sul, eles vão ser caminhos muito usados, né? Provavelmente, quem está aqui conectado diretamente a São Paulo, menos o Rio Grande do Sul, vai vir por esse enlace aqui de São Paulo com Miami. Vai ser roteado por aqui. Provavelmente, o pessoal, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, talvez venha para o Rio Grande do Sul, né? Esse pessoal aqui de cima, não sei, eu imagino que eles, DF, acho que vem para São Paulo, mas eu acho que o Norte e o Nordeste vem pelo Ceará, para poder chegar aqui em Miami, certo? Se a gente sabe que é um destino muito visado, tá, gente? Quando a gente vai planejar essa rede, ou seja, eu ainda estou contratando esses enlaces, estou pensando onde é que vai ter roteadores e tal, eu estou planejando essa topologia dessa rede, eu não posso pagar um enlace bem pequenininho para aqui, para Miami. Se é um caminho que é muito, muito usado. Se a gente sabe que todo o tráfego, no fim, a maior parte do tráfego vem para São Paulo, eu não posso botar uns enlaces de baixa capacidade chegando em São Paulo, porque é como se eu estivesse pedindo congestionamento. Então, os caminhos que são mais usados, as rotas que são mais usadas, elas têm que ter uma capacidade maior, porque senão eu já estou, no meu projeto da rede, eu já estou, de certa forma, pensando, vai ser congestionamento por construção, né? Porque se o projeto, as rotas mais usadas, eu boto uma carga bem pequenininha, com certeza aquilo ali vai congestionar. O tráfego vai ser muito intenso, certo? Então, o projeto da rede, ele já tem que ser pensado visando essas situações, tá? De quais são as rotas que vão ser, onde o tráfego vai ser mais intenso. E esses enlaces, eles vão ter que ter uma capacidade maior, tá? Vamos supor que tem um enlace, minha filha. Então, assim, quando a rede está sendo projetada, isso tem que ser pensado. Eu não posso colocar pouca largura de banda em enlaces cujo tráfego vai ser muito alto, tá? Porque esses enlaces, eles vão começar a se tornar gargalos no meu caminho, tá? Beleza. Então, voltando aqui para o controle de congestionamento, como é que a gente faz esse controle de congestionamento? Uma coisa que a camada de rede pode fazer é começar a descartar pacotes, tá certo? De forma explícita. Pode ter lá algum limiar, que quando esse limiar, quando ele atinge esse limiar, sei lá, uso de memória, de onde ficam enfileirados os pacotes que vão chegando, por exemplo, no roteador. Quando esse uso ultrapassa um certo valor, um certo limiar, eu posso disparar algum processo que vai olhar o que é que está acontecendo e que pode, por exemplo, começar a descartar pacotes. Quando os pacotes começam a ser descartados, o que é que acontece lá em cima, nas camadas superiores? Aquele timeout vai despertar. Então, dependendo de quais são os protocolos de camadas superiores, ou ele pode ficar só retransmitindo, ou ele pode ter aquilo como um aviso de que tem algo errado. Então, eu vou reduzir a minha velocidade de transmissão aqui de pacotes, porque tem algo errado, certo? Claro que quando esse descarte vai ocorrer de forma intencional, porque ocorre descarte que não é intencional, é porque não tem mais lugar para guardar. Se chega um pacote, não tem mais lugar para guardar, né? Ou eu vou remover algum da fila e jogo fora, ou esse que chegou,
eu jogo fora, né? Alguma decisão eu tenho que tomar, porque não tenho o que fazer, certo? Então, quando isso começa a ser feito, né, de forma explícita, deve ser tomado cuidado de não remover certos pacotes. Então, por exemplo, lembra que a gente conversou aqui no início da aula sobre os algoritmos de roteamento dinâmico, eles trocam informação entre eles. Essa é uma hora crítica, porque eles podem estar agora começando a convergir para mudar as tabelas de rotas por outra rota e ajudar nesse congestionamento. Então, os pacotes de controle desses algoritmos, eles têm altíssima prioridade de percorrer, tá? Então, ele não pode ser descartado, né, um pacote desse, porque vai piorar ainda mais a situação, tá? Então, essas coisas são levadas em consideração, né, por esses processos que vão rodar nos roteadores, tentando acalmar esse congestionamento, certo? Se eu for descartar pacote, evitar descartar certos tipos de pacote, como, por exemplo, pacote de controle, com informação de algoritmo de roteamento, ou outros pacotes de controle de gerência, pacote de CMP, de ping, trace route, enfim. Então, pode ser que a camada de rede faça isso para lidar com congestionamento. Também pode ser as aplicações, né? Elas também podem começar a marcar os pacotes, as mensagens que elas mandam, para dizer o que é importante e o que não é, tá certo? Então, uma aplicação, ela pode marcar certos pacotes, como algo, se precisar remover algo, se precisar descartar algum pacote, descarte esse aqui não. Então, ela pode começar a marcar esse tipo de coisa, mas não vai ser todo tipo de aplicação e não vai ser em toda a rede que isso vai funcionando, certo? Os enlaces, né, as operadoras de telecomunicações, né, meu Deus, a Nina deixou o gato entrar. As operadoras de telecomunicações, né, quando a gente contrata um enlace, esse enlace é contratado e a largura de banda, né, a capacidade daquele enlace, tanto para transmitir quanto para receber, vai ser definida nesse contrato. A operadora tem que entregar aquilo ali, mas a gente, se tiver congestionado, ela vai poder descartar também pacotes, porque ela não pode deixar um congestionamento assim acontecendo, que pode até atrapalhar outros enlaces dela, tá? Porque ela vai ter que garantir aquela capacidade, tá? É diferente de quando eu chego na capacidade física mesmo, né, 1 gigabit Ethernet, estou numa rede local, gigabit Ethernet, e eu atingi a capacidade física, a rede é toda minha, e eu atingi a capacidade física, isso é uma coisa. Outra coisa eu estou usando um enlace contratado, que no fundo, é compartilhado entre muitos outros usuários também, daquela operadora, e eu estou chegando no meu limite de congestão, no meu limite de largura de banda. Então, algo ela pode fazer, isso tem que ser definido no que acontece nessas situações, tá? Que são esses SLAs, que são assinados toda vez que você contrata algum serviço, certo? E aí, nesse SLA, ele tem que dizer, ele tem que garantir, por exemplo, eu garanto que esse enlace, né, que isso vai acontecer para praticamente todos esses enlaces que a gente está vendo aqui. Então, a operadora, quando eu contrato um enlace, ela tem que garantir uma certa disponibilidade, ou seja, que de preferência são os 5 noves, né? 99,999% de disponibilidade, mas nem todas garantem isso, que em mais de 99% do tempo, esse enlace vai estar operacional e na capacidade que você contratou, tá? Aí, tudo tem que ser estabelecido ali. Se a operadora falhar em entregar o que está ali, aí você ganha um crédito para o mês seguinte, por exemplo, porque ela falhou em entregar aquilo ali, certo? Então, esses contratos de nível de serviço, eles também podem ter algo nesses contratos sobre essa questão de como é que a operadora pode lidar com esse congestionamento, tá certo? Pode haver um processo manual também dos operadores da rede, de alguma forma, começarem a influenciar
como eu falei, né, um operador de rede, ele pode, sei lá, remover alguma rota, pode adicionar uma rota backup para começar a funcionar, tá? E quando a gente está falando, até agora a gente estava falando de rede de comutação de pacotes. Rede de comutação de pacotes é aquela que não estabelece conexão, tá? Aí, quando a gente fala de uma rede que pode estabelecer conexões, como a de circuitos virtuais, né, do telefone, que eu falei, até tirei uma dúvida no início da aula, quando a gente está falando dessa rede, aí a gente pode lidar com um pouco mais de controle com congestionamento. Por quê? Antes da comunicação ocorrer de fato, tem que se estabelecer uma conexão. Então, eu posso começar a negar o estabelecimento dessas conexões, tá? Se uma conexão tem, vamos supor que eu tenho essa rede, né? Cada pontinho desse é um roteador. Aí eu tenho uma origem A e um destino B. Se a única rota para chegar para B for essa, que passa por esse roteador aqui, que tá, onde está congestionado aqui, se essa for a única rota, eu posso negar que esse circuito virtual seja estabelecido. Tá? Eu posso começar a negar serviço. E aí eu evito que eu aumente o congestionamento. Numa rede que não estabelece conexão, como é a internet, a gente não tem como fazer isso, né? Quando às vezes a gente liga para alguém e aí não dá certo, pode ser que seja uma coisa dessa que está acontecendo. Está congestionado em algum lugar e a única rota que tem da gente até esse destino que a gente quer passa por um lugar que está congestionado e aí o serviço foi negado. Não é possível concluir aquela ligação, tá certo? Quando a gente fala desse tipo de rede, né, de circuitos virtuais, que a gente estabelece a conexão, fica mais fácil até garantir uma certa qualidade de serviço, porque eu posso escolher um caminho onde eu garanto que vai ter certas características, tá? Já que o estabelecimento da conexão é anterior. Então, é mais fácil, né, lidar com congestionamento quando a gente está falando com esse tipo de rede. Apesar de que, se eu já tenho um enlace de comunicação estabelecido aqui entre A e B, que passando por aqui, por onde está indo o mouse, de A vem para esse ponto, desse ponto vem para esse que está congestionado, depois vem para cá e depois vem para cá. Vamos supor que seja assim, esse o caminho que foi estabelecido. Como é um caminho pré-estabelecido, eu tenho que iniciar uma nova conexão para poder mudar esse caminho. Né? Ao contrário de quando a gente tem uma rede sem conexão, que os pacotes vão sendo roteados de forma independente, então eu rapidamente posso encontrar um caminho alternativo que não passe por aquela rota que está congestionada, certo? Beleza, gente? Tá na hora já da gente terminar, deixa eu gravar. O resto desse assunto eu vou gravar numa videoaula, tá certo? Para vocês.